No nosso M16, na página 5, tem uma tabela ali dos ângulos notáveis. Mas antes da gente olhar para essa tabela, eu quero fazer com vocês a demonstração. Quero provar para vocês que aquela tabela vale. Aí vocês vão se perguntar, professor, todas as vezes a gente vai precisar? Não. Vocês só vão precisar fazer essa demonstração nas provas. Não precisa toda vez, né? Você tem que saber de onde veio. É muito importante a matemática. Na matemática é muito importante a gente saber de onde saíram as coisas, tá? Então aí, diante dos nossos olhos, a gente tem um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Que tem os três lados iguais. Eu vou chamar os três lados de L, porque são iguais, tá? Se os três lados são iguais, a gente tem os três ângulos iguais. Quanto que dá a soma dos ângulos internos de um triângulo? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, exatamente. Então, quantos graus vamos ter em cada um desses ângulos, já que eles são iguais? É só fazer 180 dividido por 3. Isso significa que cada um desses anglinhos aqui mede 60 graus, tá? 60 graus, 60 graus. Eu já vou botar 60 graus lá. Eu quero fazer com vocês agora a altura deste triângulo. A altura sempre é medida de forma perpendicular, tá? Agora é um teorema demonstrável, portanto, mas a gente vai se ater. Vamos partir do princípio que a gente já sabe que isso aqui, ó, que a altura divide este lado aqui ao meio. Então, isso aqui vai valer L sobre 2. Tá? Isso é um teorema que a gente consegue provar que a altura do triângulo equilátero divide a base, né? A altura relativa a esse lado. Essa base fica cortada no meio. Além disso, esse ângulo que era de 60 fica cortado bem no meio, em dois ângulos de 30 graus. Volto a repetir, a gente consegue provar isso, mas não é o nosso objeto principal de estudo, então vamos usar isso como um axioma, que essa altura aqui tem essa característica, tá? Quanto mede a altura do triângulo equilátero? A altura do triângulo equilátero é só a gente usar Pitágoras. Eu vou fazer aqui no cantinho. Aqui no cantinho. Essa conta é uma conta que a gente chama de conta auxiliar, tá? Eu já sei que esse pedaço aqui, ó, mede a metade do lado, ou seja, L sobre 2. Isso aqui é uma fração, L sobre 2. Esse lado todo aqui mede L. É como se fosse a hipotenusa desse triângulo equilátero aqui, desse triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo, vamos botar nome para a gente enxergar melhor. ABC, e esse ponto aqui eu vou chamar de M, tá? Aí aqui eu tenho o M, esse M aqui, ó, estou representando aqui. Esse C eu estou representando lá em cima, e esse B eu estou representando aqui, correto? E eu quero saber quanto mede esse H. É só eu usar o teorema de Pitágoras. Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado, nesse caso, quem é que está fazendo o papel de hipotenusa? É o L. A hipotenusa ao quadrado ela é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, ou seja, H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Bom, eu quero descobrir quanto mede o H. Então, vai ficar assim, ó, L ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado, fica L ao quadrado sobre 4. Isso é igual a H ao quadrado. L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, fazendo MMC, vou continuar aqui, ó, fazendo MMC, etc e tal, vai ficar assim, 4L ao quadrado menos L ao quadrado, vocês desculpem minha letra. Fazendo grandão assim, a letra já fica pequena. Fazendo pequenininho, então, a letra já fica ruim, aliás.
Fazendo assim, então a letra fica pior. É isso. H ao quadrado. 4L ao quadrado menos L ao quadrado, eu tenho que H ao quadrado, portanto, vai ser igual a 3L ao quadrado sobre 4. De onde saiu esse 3L ao quadrado? Aqui de cima, ó, 4L ao quadrado menos L ao quadrado. Fazendo raiz em ambos os membros da igualdade, eu vou ter que H é igual a L raiz de 3 sobre raiz de 4 é 2. Então, eu sei que essa altura vale L raiz de 3 sobre 2. Por que eu fiz tudo isso? Porque eu quero mostrar para vocês quanto vale, por exemplo, seno de 30 graus. Seno é coi. Seno, cosseno, tangente. Coi, cai, coca. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto a este ângulo aqui de 30 graus? Cateto oposto é esse que está na frente, ó. L sobre 2. L sobre 2. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto mede a hipotenusa? L. Eu estou olhando para esse triângulo MBC, tá? Então, seno de 30, L sobre 2 sobre L. Como é que faz divisão de fração? Repete a primeira. L sobre 2 vezes o inverso da segunda, vezes 1 sobre L. Olha, eu posso simplificar aqui, corto em cima, corto embaixo. Realmente, gurizada, seno de 30 vale 1/2. Acabei de provar para vocês que seno de 30 graus vale 1/2. Tá? Vou mostrar para vocês quanto vale o seno de 60 graus. Está aqui, ó. Seno de 60 graus. Seno, não esqueçam, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o ângulo oposto a este 60? L raiz de 3 sobre 2. Sobre L. A mesma ideia daqui, né? A gente vai multiplicar por 1 sobre L. Então, a gente vai multiplicar aqui por 1 sobre L. Simplifica esse L aqui, fica raiz de 3 sobre 2. Já viu o seno de 30, já viu o seno de 60. Agora, só para a gente arredondar, né? Vou ver o cosseno de 30. Cosseno de 30. Seno, cosseno, tangente. Coi, cai, coca. Então, o cosseno é cai. É o cateto adjacente. Quem é o cateto que está junto? O cateto adjacente ao 30. É esse aqui, ó. L raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente sobre hipotenusa, sobre L. Opa, então, L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. É a mesma coisa que o seno de 60, ó. L raiz de 3 sobre 2 vezes... É a mesma coisa, cara. Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Que barbada, hein? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vamos ver quanto que é o cosseno de 60. Cosseno de 60. Cosseno cai. Cateto adjacente, L sobre 2, sobre hipotenusa, L. Olha ali, ó, L sobre 2 sobre L. Cosseno de 60 é igual a seno de 30, ou seja, vale 1/2. Que lindo, né? Falta a tangente de 30 graus. Falta a tangente de 30. Tangente é coca, né? Cateto oposto, L sobre 2, sobre cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui fica, repete, divisão de fração, repete a primeira vezes o inverso da segunda. 2 sobre L raiz de 3. Esse 2 cancela com esse 2, esse L cancela com esse L, fica 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, multiplica, portanto, por 1, né? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Uma vez raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Portanto,
tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tá? A tangente de 60, eu vou tentar fazer aqui nesse espacinho. Tangente de 60. Tangente de 60. Cadê o 60? Daqui. É coca. É coca. Tangente é coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Opa, mas é só inverter, né? Então é só fazer o inverso. 3 sobre raiz de 3. Por que é só inverso? Quanto que era a tangente de 30? L sobre 2 dividido por L raiz de 3 sobre 2. Agora a tangente de 60 é o contrário. L raiz de 3 sobre 2 dividido por L sobre 2. Racionaliza. Multiplica por 1, né? Raiz de 3 sobre raiz de 3. Vai ficar que tangente de 30 é 3 raiz de 3 sobre 3. Ou seja, tangente de 60 nada mais, nada menos do que raiz de 3. Ficou cortadinho aqui o raiz de 3 da tangente. Mas daqui a pouco, quando a gente fizer o resumão aqui, a tabela inteira, vocês vão ver. Beleza? Aqui a gente fez seno e cosseno e tangente de 30 e 60. Só está faltando o de 45, né? Como é que a gente vai provar esse negócio do 45? Usando um quadrado. Senhoras e senhores, usando o quadrado a gente consegue provar o que está faltando. A gente faz a diagonal do quadrado. No quadrado, o que acontece? O lado L, lado L. Usando Pitágoras, a gente vai ver que essa diagonal aqui, ó, a diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Ou seja, a diagonal é igual a L raiz de 2. Eu estou indo um pouco mais rápido porque a gente já fez isso em aula, então aqui é mais para a gente relembrar, tá? A diagonal do quadrado é L raiz de 2. Isso aqui mede 45 graus, correto? Isso aqui também mede 45 graus, correto? E a gente quer saber quanto que é seno de 45 graus. Está aqui o 45. Como é que eu meço o seno? Seno é coi, né? Cateto oposto, L, sobre hipotenusa, sobre L, raiz de 2. Simplifica o L, fica 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, eu tenho que isso aqui é raiz de 2 sobre 2. Já sei quanto vale o seno de 45. Agora, senhoras e senhores, eu vou ver quanto é que é o cosseno de 45. Cosseno de 45 é cai cateto adjacente, L, sobre hipotenusa, L raiz de 2. L raiz de 2. Olha ali, ó, se não é a mesma coisa que o seno. É, né? Então, fazendo todas essas continhas, eu já vou saber que isso aqui é raiz de 2 sobre 2. Então, eu estou vendo que seno de 45 é igual ao cosseno de 45. E vou ver agora, para finalizar, a tangente de 45. Tangente é coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Os dois catetos aqui são iguais, né? L sobre L. Olha só que fácil esse. L dividido por L costuma ser 1. Então, a tangente de 45 vale 1. Tá? E é isso que eu quero que vocês entendam, que vocês percebam, que vocês consigam fazer. A demonstração, provar, né, que seno, cosseno e tangente de 30, de 45 e de 60 tem esses valores que a gente vai ver aqui na tabela do nosso livro agora. Aí, essa é a tabelinha. Ângulos notáveis. Os ângulos 30, 45 e 60 graus são chamados notáveis por serem encontrados em figuras regulares simples, como o triângulo equilátero e o quadrado, como a gente viu ali na hora de demonstrar. O cálculo de suas razões trigonométricas é simples e já conhecido do estudo da geometria plana, que foi o que a gente fez no início do vídeo. Olha só, seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60. Seno, cosseno e tangente, 30, 45, 60. 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 meio. Se eu quiser saber, por exemplo, tangente de 45, 1. Tangente de 60, raiz de 3. Se eu quiser saber, sei lá, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. É assim que a gente vai usar essa tabela. Beleza? Então, é isso aí. Valeu.